Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre mitose. Mas antes disso, a gente tem que esclarecer e lembrar o que é o ciclo celular, então. Então, quando a gente fala de ciclo celular, a gente tem que lembrar que é o principal mecanismo pelo qual todos os seres vivos se reproduzem. E que para isso ele tem que ser realizado em uma sequência ordenada de eventos, no qual a célula duplica seu conteúdo e então se divide em duas. Então, o ciclo celular ele tá lá para permitir que a reprodução aconteça. E aí, o que que acontece? Para acontecer isso, a gente tem que ter uma sequência ordenada de eventos que vão levar a essa duplicação. Então, ao mesmo tempo, a célula tem que conciliar o seu crescimento com a duplicação do seu conteúdo para permitir chegar no resultado final. Para manter o seu tamanho, as células em divisão elas têm que coordenar então o seu crescimento junto com a sua divisão. E por que que isso acontece? Pensa, se a gente está falando de mitose, a gente está falando de uma divisão equacional. Então a gente vai ter uma célula, antes a gente tinha uma célula, e essa célula agora vai dar origem a outras duas, a partir dela mesmo. Se ela não duplicar o seu material genético, se ela não aumentar o seu tamanho, ela vai sair dessa divisão menor do que quando ela entrou, e as suas células filhas também. Então, a gente tem que ter o crescimento para manter esse tamanho da célula e manter as estruturas, as organelas que existem dentro dela. E o crescimento, ele envolve tanto ele vem junto com a duplicação, então, porque não adianta a célula crescer, mas não duplicar suas estruturas, porque aí quando as duas células filhas se dividirem, a gente vai ter, é possível que a gente tenha algumas estruturas, por exemplo, algumas organelas só em uma célula e não nas duas. É um processo que varia em tempo de célula para célula. Cada célula tem um tempo de mitose específico, um tempo para que as coisas aconteçam, tem um ritmo diferente, e ela vai ser composta pela intérfase e pela mitose. E aí aqui eu coloquei uma foto, então, mostrando como funciona esse ciclo celular, mostrando a parte do crescimento e duplicação, replicação, a segregação dos cromossomos e então, por fim, a divisão celular. Então, primeiro a gente vai falar sobre a intérfase e depois só sobre a mitose. Quando a gente fala de intérfase, a gente está falando de um período muito específico em que não tem divisão. Então, aqui bem delimitado, intérfase e fase M, que é a mitose. A gente já sabe que isso vai compor o ciclo celular. A fase M, ela não vai ter nenhuma divisão. Não é aqui que acontece a divisão. A intérfase ela tem outra função. Enquanto na fase M vai acontecer somente a divisão celular. E aí é importante a gente lembrar que na intérfase é a fase do ciclo que tem a maior atividade celular, uma vez que nela vai continuar acontecendo transcrição, tradução e replicação de DNA. Então, o que que acontece? Se na fase M a gente tem a duplicação, essa fase ela é totalmente restrita à duplicação. A gente não vai ter o metabolismo da célula funcionando aí porque a célula está totalmente voltada a cumprir essa outra função, a se dividir. Então na fase M a gente não tem duplicação de DNA, a gente não tem transcrição, tradução de proteína. Tudo isso fica restrito e fica responsável para ser realizado pela intérfase, então. Então, é nessa fase que vai acontecer todos esses processos e que permitem com que a célula vá para a fase M. Lembrando que a intérfase é esse período de descanso, entre aspas, entre uma divisão celular e outra. Então, pense, eu tenho uma divisão celular, consumiu todos os recursos da célula, foi lá e se dividiu. Eu preciso ter um descanso, que é essa intérfase, para a célula se recuperar. Então, o que seria isso? Ela voltar a duplicar o seu material genético, ela duplicar suas organelas, para que ela consiga mais para frente se dividir de novo. Se não acontecer esse período de descanso, essa intérfase, essa célula ela não vai conseguir se duplicar porque ela não vai faltar recursos para isso. E é um período de descanso no que eu falo no sentido da divisão. Mas não é um período de descanso quando a gente fala de metabolismo, porque o metabolismo está funcionando muito, muito rapidamente, muito alto, para conseguir garantir, então, todos esses requisitos que a gente tem que cumprir. E essa intérfase, ela vai ser dividida em 3 outras fases menores que a gente pode falar. Então, G1, que fica entre M e S, a fase S, que é a fase de síntese, que é a fase onde eu vou ter a duplicação do DNA, então, e a fase G2, que fica entre a fase S e a fase M.
Além disso, a gente considera também a intérfase como a fase em que a célula aumenta de tamanho e ainda faz um monitoramento de todo o processo por meio de pontos de checagem ou verificação, que acontecem em G1 e G2. Então, além da intérfase ser importante lá para a duplicação das coisas, para o crescimento da célula, a gente tem esses pontos de verificação. E o que seria isso? Pensa, para uma célula se dividir, ela vai gastar o seu tempo, ela vai gastar os seus recursos, ela vai gastar energia, então ela gasta muita coisa. Para ser e isso, então, se ela gasta muito recurso para isso, isso tem que ser realmente um processo efetivo no fim. Não adianta a célula se dividir e no fim das contas o meio ser super desfavorável e ela morrer logo em seguida. Então a célula vai ter um monitoramento, vai ter uma checagem constante de tudo que está acontecendo, tanto dentro dela como fora dela. E isso é que a gente chama dos pontos de checagem. Então, a todo momento a célula tá verificando, está controlando o que está acontecendo para permitir com que tudo aconteça conforme é para ser feito para avançar para a próxima fase. Então pensa, se aconteceu algum erro em G1, se aconteceu alguma coisa lá, a célula ela não vai avançar o processo, ela não vai continuar o seu ciclo celular. A partir do momento que a gente acha um erro, a célula ativa um mecanismo que bloqueia o seu ciclo celular e o bloqueio do ciclo celular permite com que a gente tenha uma checagem. Então a gente vai ver se é possível corrigir esse erro ou não. Se for possível corrigir, ele vai ser corrigido, ele vai ser feito e aí a gente tem a continuação do ciclo celular. E aí, então, a gente tem esses pontos de checagem. Em G1, o que acontece? A gente vai checar se pode entrar na fase S. E aí é meio como se a célula se perguntasse: o meio é favorável para eu conseguir entrar em. O meio é favorável para eu conseguir me dividir? Para que no final das contas eu não me divida e seja em vão, que eu não gaste recursos em vão? Se a resposta for sim, ela entra em S. Então, o ciclo celular se continua. É o ponto de verificação de G1. Em S, depois a gente tem o ponto de verificação de G2, que ela se pergunta: todo o DNA está replicado? Então, se tudo que foi feito em S está feito, o DNA foi replicado, certo? Todos os danos no DNA que podem ter acontecido foram corrigidos? E aí, se tudo estiver correto, ela entra na mitose. E em M, é o ponto de verificação da mitose, a célula se pergunta se todos os cromossomos estão ligados de forma apropriada ao fuso mitótico para separar os cromossomos duplicados, então. E essa parte é muito importante porque, pensa, se a gente tiver algum problema nesse meio, a célula, então, se ela tiver os mecanismos certos ativados, ela vai parar o ciclo celular, vai corrigir esse erro, e se ele for realmente recorrigível, assim, ele pode acontecer, o ciclo celular pode continuar. Mas se a célula tiver algum dano que ela não consiga checar ou parar o ciclo celular, ou isso até mesmo não aconteça, a gente pode ter um desenvolvimento desenfreado dessa célula, que vai começar a se duplicar com erros, e isso pode levar ao desenvolvimento do câncer, então. Agora um pouquinho sobre a mitose, que a gente chama de fase M também. A mitose é o processo de divisão celular equitativa, na qual uma célula-mãe se divide em duas células filhas iguais e com o mesmo número de cromossomo inicial. Então, se eu tinha X cromossomos na célula-mãe, eu vou ter X cromossomos nas células filhas. E ela pode acontecer em qualquer célula, então, e vai permitir a reprodução assexuada em eucariontes unicelulares e a regeneração e crescimento nos pluricelulares. É muito importante ter na cabeça essas duas funções. Então, saber por que a mitose é importante, porque eu preciso ter ela no meu corpo, o que de benefício ela vai me trazer. Então, ela vai possibilitar a regeneração de tecidos, por exemplo, que foram danificados, tecidos da sua pele, um machucado. Essa mitose vai permitir com que esse tecido cresça e se desenvolva, cobrindo aquele ferimento, por exemplo, e o crescimento, então regeneração e crescimento. Esse gráfico aqui é muito importante ter ele bem certo, assim, bem correto na cabeça, porque costuma cair bastante nos vestibulares. Então, no eixo X aqui a gente tem o tempo, e no eixo Y a gente tem o DNA. Esse Czinho, ele corresponde à quantidade de DNA por célula. Então, eu tô falando aqui de um gráfico de mitose. Aqui, então, até o mais, do mais para trás, a gente tem a intérfase. Do mais para frente, a gente tem a mitose propriamente dita. Então, o que está acontecendo? Eu sei que os cromossomos só vão duplicar em S. Então, antes de chegar em S, eu tenho o número de cromossomos normal que a célula tem. A partir do momento que a gente chega em S, os cromossomos eles vão aumentando. Então, tá vendo? Eu tô aumentando a quantidade de DNA
porque eu tive a duplicação dos cromossomos, eu tô aumentando a quantidade de DNA até que eu chegue em G2. A partir do momento que a fase S é concluída, eu tenho o dobro de DNA no que eu tinha do começo. E aí a gente tem G2. De G2 para frente, a gente vai ter tudo isso aqui como mitose. E aí, o que acontece? A gente tem a prófase e a metáfase, elas vão manter esse número aqui. Então, se antes a gente tinha 2, a partir da fase S a gente tem 4 DNAs. E aí, na prófase e metáfase, eu vou manter isso aqui. Esse número, ele começa a cair a partir da anáfase, quando eu entro na anáfase, uma vez que as células filhas elas estão sendo puxadas para os polos. E aí, então, constantemente, o número de DNA vai diminuindo até que a gente chega na telófase e, por fim, cada DNA vai para sua célula filha e a gente tem essa divisão. Se antes a gente tinha o dobro do começo, esse dobro vai ser distribuído entre as duas células filhas e aí a gente vai ter cada célula filha vai ter o mesmo número que a célula mãe tinha no começo de DNA. Agora um pouquinho sobre cada parte, então, da mitose, quais são essas fases. A primeira a gente chama de prófase. É a primeira parte, então, a primeira fase da mitose, é onde a gente vai ter a duplicação dos centríolos, então, a formação das fibras do áster e do fuso, o início da condensação da cromatina e o desaparecimento do núcleo e do envelope nuclear. Então, quando você fala da prófase, você vê muito claramente nas imagens que o envelope nuclear ele começa a se desmanchar. O núcleo começa a desaparecer e a gente não vê mais isso. A gente vai ver o DNA solto pelo citoplasma espalhado e o início da sua condensação. Vocês não precisam saber esses nomes super específicos, eu só coloquei essa imagem porque eu acho que é mais fácil de identificar, eu acho uma imagem boa. Mas não precisa ter tudo isso decoradinho, é mais a ideia geral do que acontece e saber identificar nesse tipo de imagem aqui. Então a gente tem ainda a forma da célula tá mantida, mas a gente vai ter o desmanchamento do núcleo, então. A próxima fase é a metáfase. O que acontece nessa fase? A gente vai ter a disposição dos cromossomos na região equatorial da célula, na metade, e os cromossomos em máxima condensação. Então, a metáfase, uma característica muito peculiar dela é que os cromossomos eles já estão na máxima condensação. Então, a gente vê eles super enroladinhos e no meio da célula. Então, os fusos estão lá se formando e esses cromossomos já estão presos nos fusos, super condensados e bem na placa equatorial, bem na metade, então, aqui dessa célula e super condensados. Então, a gente consegue identificar bem aqui os fusos, as fibras e os cromossomos super condensados no meio. Olha a diferença, aqui eles não estavam tão condensados e eles estavam esparramados ainda, mais ou menos pela delimitação do envelope nuclear. As fibras, elas não estavam todas formadas ainda. Aqui a gente já tem um nível de organização bem maior, as coisas já estão bem mais certas, cada um no seu lugar. Ah, e só uma coisa, pulou do 1 pro 3, porque tem uma parte que chama pró-metáfase, mas não é importante, só tem que saber que é prófase, metáfase e daí para adiante. A terceira parte é a anáfase, é onde a gente tem a duplicação dos centrômeros e a separação das cromátides irmãs, então. Os cromossomos eles vão migrar para os polos das células. Então, a gente tem aqui uma imagem bem peculiar, porque a gente como se fosse uma coisa sendo arrastada, uma coisa sendo puxada para o polo da célula. Aqui a gente já consegue ver mais ou menos a delimitação do que vai ser no futuro as duas células, e essas células que antes estavam aqui no meio, esses cromossomos que antes estavam aqui no meio, eles vão ser puxados para os polos. Então, eles vão ser divididos. A gente tem os cromossomos migrando. Aqui dá para ver bem eles sendo puxados, não estão mais no centro. E por último, a gente tem a telófase, que é o processo final. É o desaparecimento das fibras do áster e do fuso, o descondensamento dos cromossomos, então eles voltam ao seu estado normal descondensado, o reaparecimento do nucleolo e do envoltório nuclear, e ocorre a citocinese. Então, quando a gente está falando da telófase, é meio que ao contrário do que aconteceu na prófase. A gente vai estar descondensando o início do descondensamento dos cromossomos, o envelope nuclear vai estar reaparecendo, a gente vai ter, de novo, cada coisa ficando no seu lugar, dentro do núcleo, que é para ficar dentro do núcleo, fora, o que é para ficar fora. As fibras começam a desaparecer e a gente tem a citocinese, que é o processo de divisão mesmo, em que as duas células elas vão se separar. Então, aqui a gente consegue ver já uma célula separando da outra.
Essa citocinese, ela é diferente na célula animal e na célula vegetal. Quais são as diferenças? Na célula animal, a gente fala que ela é cêntrica. Então, na célula animal, a gente tem centríolo. Na célula vegetal, a gente não tem centríolo. Então, o centríolo ele não vai ajudar. A gente não tem. Além disso, na célula animal, a gente chama, a gente fala que essa citocinese é astral. Então, a gente tem fibra do áster, enquanto na vegetal é anastral. A gente não tem fibra do áster. Na animal, ela é centrípeta, então ela é de fora para dentro. É como se tivesse um negócio aqui, ó. É como se tivesse algo enforcando essas duas células de fora para dentro. Um anel aqui enforcando para fazer com que elas se separem. Na vegetal, ela é centrífuga, ela é de dentro para fora. Então, vai ter a deposição de pectina aqui, que a gente já falou sobre isso numa outra aula. E aí, essa pectina vai permitindo com que as duas células se separem. E aqui, então, é um exemplo de citocinese em célula animal, sendo que acontece de fora para dentro.